Olá, nós hoje falaremos sobre a aula de hipertensão arterial. O que todo clínico deve saber sobre hipertensão arterial. Eu sou Elcio Juliato Pievesan, obviamente que sou neurologista e não sou especialista em hipertensão, mas como essa nossa disciplina é de introdução à clínica médica, a gente vai ver a visão de um não cardiologista. Entretanto, para isso, eu vou utilizar a maior quantidade de informações que nós vamos apresentar hoje. Elas foram gentilmente fornecidas pelo professor Gustavo na sua aula. Então, essa minha aula vai ser baseada 90% na aula do professor Gustavo, que é cardiologista, colega nosso e professor da nossa disciplina também. Então, nós teremos essa apresentação aqui. Bom, hipertensão arterial, pessoal, é uma doença altamente prevalente. Ela tem uma prevalência que varia de população, varia das condições desta população, mas no Brasil, em média, aproximadamente 32% das pessoas têm hipertensão arterial. Quase que uma a cada 3 indivíduos são portadores de hipertensão arterial. Então, é uma doença com uma altíssima prevalência. A gente vai ver que tem uma altíssima morbidade e uma altíssima mortalidade. Daí a importância desse tópico para vocês. O que a gente sabe da hipertensão arterial? A hipertensão arterial, o diagnóstico da hipertensão arterial, ela é feita diretamente com o médico, né? Então, nós vamos ver que a hipertensão arterial ela vai ser feita de uma maneira simples, através de uma medida de pressão, de uma averição da pressão arterial. Sempre deve-se fazer em mais de um momento, em diferentes momentos, para se ter certeza que isso está ocorrendo. Então, ela pode ser direta entre o médico e o paciente, ou através de uma forma indireta, que vocês vão ver o mapa, ou o MRPA também pode ser feito, como a gente vai falar hoje aqui para vocês. E isso é talvez o aspecto mais importante da hipertensão arterial. Esse aspecto, ele é importantíssimo. Ela é uma doença silenciosa. Ela, no início da apresentação dela, ela não faz muitas manifestações clínicas. Então, sempre deve se fazer uma pesquisa ativa. Sempre deve se pensar que todo indivíduo pode, eventualmente, ter algum nível de hipertensão. Independentemente se ele é obeso, se ele é magrinho, se ele é idoso, se ele é novo. Então, todo paciente deve ser, todo momento que nós tivermos de presença com o paciente, nós temos que aproveitar para ver se ele não é hipertenso, ou não tem uma tendência para ser hipertenso, ou não existe alguma pista de ser hipertenso. Então, essa procura sempre é ativa. Todo médico tem que sempre, quando tiver uma oportunidade, fazer a averiação dessa pressão. Tá? Obviamente que depois que ele já passou pelaquela fase silenciosa, ele vai ter muitas manifestações clínicas, que é uma expressão que a gente vai hoje falar que são as lesões em órgãos-alvo. Então, por muito tempo ele vai estar agindo em órgãos-alvos, no início totalmente assintomático, e quando chega o momento que essas lesões tornam-se mais evidentes, mais graves, elas vão começar a se manifestar e vão se manifestar em órgãos-alvos. A gente vai mostrar alguns para vocês, especificamente no sistema nervoso central. A gente vai ver que isso vai ocorrer. A gente vai ver que isso é possível ver em fundo de olho, que é um exame neurológico que a gente sempre faz, e oftalmológico também. E em outros órgãos, como rins, coração, a gente vai mostrar aí nos próximos minutos. Bom, qual é a definição? Isso é muito importante, a definição do que é uma hipertensão arterial. Eu acho que tem duas palavras que traduzem e conseguem resumir o que é uma hipertensão arterial. Obviamente que a primeira palavra é lógica, né? Níveis elevados de pressão. Então a gente vai ver quais são os níveis basais, os níveis normais, e o que é considerado um nível elevado. Tá? Então, existem critérios que os cardiologistas muito bem colocaram para nós do que é um nível de hipertensão arterial.
E o segundo aspecto é essa palavrinha que eu acho muito importante, sustentados. Então, por isso que é importante do ponto de vista semiológico para vocês, é que não adianta você ter um nível de hipertensão, não adianta você ter uma averição de pressão elevada e achar que esse indivíduo é hipertenso. Esses níveis elevados, eles têm que estar sustentados. Nós vamos ver que existem situações fisiológicas que existe uma hipertensão, mas ela é fisiológica, ela é reacional àquele momento. Então, por exemplo, faz exercício físico, a pressão sistólica vai aumentar. Isso é fisiológico, isso não é patológico. Mas depois que ele parou o exercício, uns 60 minutos depois que ele já não está mais fazendo atividade física, a pressão volta ao normal. Então, se você mede a pressão 5 minutos depois que fez o exercício, obviamente que ele vai ter um aumento de pressão sistólica. Então, isso vai ser importante que vocês sempre estejam atentos a essa situação. Tá? Aqui, então, a gente coloca os níveis elevados. O que é um nível elevado? Então, aqui a gente vai ver que os critérios, os consensos, é que nível elevado é considerado uma pressão sistólica maior ou igual a 140. Tá? Então, qualquer indivíduo que tiver uma pressão sistólica maior ou igual a 140 é considerado hipertensão. Nós teremos situações como pressão arterial ótima, pressão arterial normal, pressão arterial limítrofe, ou também hoje chamada de pré-hipertenso, e hipertenso. Hipertenso grau 1, grau 2 e grau 3. Aqui, esse indivíduo já é hipertenso grau 1. Ele já passou do limite que seria de 140 sistólica. Gravem esse valor. E a pressão diastólica maior ou igual a 90. Então, esse seria um outro critério que a gente vai determinar. Você não precisa ter as duas elevadas. Qualquer uma das duas elevadas já caracteriza uma hipertensão. Então, ele pode vir com 130 por 90, 130 por 95, ele já é hipertenso. Tá? Claro que respeitando aquele detalhe, pressões sustentadas. Né? Não adianta ter uma só, você tem que ter vários momentos da vida onde essa pressão está elevada e mantendo-se sustentadamente elevada. Ok? E o segundo é o que a gente comentou agora, né? Sustentar. Então é natural que a pressão arterial ela aumente durante a atividade física, principalmente a pressão sistólica, como a gente falou há instantes. Após estresse, e daí isso é uma coisa que a gente vai ver muito, o estresse da consulta, né? Muitos pacientes eles ficam extremamente estressados, principalmente aqueles indivíduos que são portadores de ansiedade, e principalmente ansiedade antecipatória. A gente tem que, e ele vai nos dar algumas pistas durante a consulta. Né? Por exemplo, você mede a pressão, você nem termina de medir a pressão, o paciente olha para você e já pergunta quanto que está a minha pressão. Esse é típico, é uma marca registrada, é um aspecto clínico semiológico de um paciente ansioso. Você já sabe que esse é um indivíduo que pode ter uma síndrome do jaleco branco, né, ou uma hipertensão da ansiedade, como a gente vai falar. Outras situações, como pós-miccional, né, durante a micção você tem uma ativação do sistema simpático, que é um dos sistemas que faz vasoconstrição, então isso pode fazer, obviamente, um aumento da pressão. E pós-prandial, depois de uma alimentação, seja ela, e principalmente se ela for copiosa, a pressão tende a ficar um pouquinho maior, sempre a pressão sistólica. Então deve evitar essas situações e a gente vai mostrar para vocês, e vocês já viram na propedêutica, a semiologia da medida da pressão arterial. A pressão elevada em maior parte do tempo, né, medidas de pressão elevada em vários, pelo menos 3 momentos diferentes, caracterizam então esse aspecto de ser sustentada, né, de ser mantida uma hipertensão. Okay? Essas são as curvas clássicas na literatura, onde nós temos o padrão de distribuição de pressão arterial. A curva aqui, claro que no começo esta era a curva mais utilizada pela cardiologia, né, pelos cardiologistas que estudavam hipertensão, e hoje essa é a curva que a gente tem utilizado mais, é a curva em J, que é popularmente chamada, ou não vamos chamar assim popularmente, mas padrão, de um aspecto padrão da cardiologia chamada. Por que em J? Porque você vê
que aqui nesse lado esquerdo nós temos os riscos de doença cardiovascular e aqui nós temos a pressão arterial. Evidentemente que o risco de pressão ela fica muito baixo, o risco de doenças cardiovasculares está aqui, ó, é a menor de todas, seria esse espaço aqui. Então a gente está vendo que se a pressão estiver muito baixa, ela também é um risco de doença cardiovascular. E se a pressão estiver muito alta, ela vai ser um risco muito alto também. Então, não há, ele está com 8/5 de pressão, excelente, está maravilhoso. Não, é uma pressão muito baixa, onde a perfusão de sangue para órgãos vitais como o cérebro, e daí eu tenho um pouco mais de facilidade de falar isso, porque sou neurologista, vai ter problema. Nós vamos passar esse próximo slide aqui. Vocês vejam aqui, ó, nós já estudamos na segunda aula da nossa disciplina a aula de síncope. Síncopes neuromediadas, síncopes induzidas, reacionais. A gente viu várias das síncopes que nós falamos de síncope. E aqui nós estamos vendo que o indivíduo que tem uma pressão muito baixa, ele pode fazer uma síncope. E nós já vimos bastante sobre isso, né? O que a síncope pode fazer é o desmaio, e pode, em situações extremas, causar até um acidente vascular cerebral por baixa de perfusão sanguínea cerebral, principalmente se ela for sustentada. Obviamente que o contrário, que é o objetivo dessa aula de hoje, que seria este aspecto aqui, vão também fazer muito mais fatores deletéricos, muito mais complicações desse indivíduo. Então nós temos os dois extremos e o importante é tentar deixar esse paciente nesse nível, né? Aqui que nós estamos vendo. Então quanto mais tempo ele ficar nesses níveis de pressão, mais normal e menos lesões em órgão-alvo ele vai ter. Ok? Bom, vamos só dar uma resumida. A professora Renata já falou muito bem para a gente. Vocês fizeram atividades sobre como fazer a averiação da pressão arterial. Vamos passar bem rapidinho, isso é importante. Isso faz parte da aula de cardiologia. Então, existem várias diretrizes de como que deve ser feito. Tudo isso é pensado de uma maneira que a pressão seja adequadamente aferida e adequadamente traga informações para o nosso clínico. Então, o primeiro, o paciente sempre tem que estar sentado em repouso, né? Vocês estão vendo que o pacientinho aqui ele está sentadinho, ele está em repouso. A gente sempre procura medir a pressão no meio do exame físico, tá? Ou até se pode começar medindo a pressão arterial já no começo do exame físico, mas despreze essa pressão inicial porque ele fica muito tenso e isso faz com que a pressão suba. Né? Tente fazer uma segunda, uma terceira medida, como a gente vai falar aqui. À medida que ele vai fazendo o exame, ele vai relaxando um pouco, você vai conversando, você vai falando que está tudo normal, que não tem nenhuma alteração, e ele vai conseguindo relaxar um pouquinho. Tá? Então, ele tem que estar sentado, no mínimo por 5 minutos, até a primeira aferição, em um ambiente calmo, né? Sentindo-se tranquilo. Isso seria o cenário perfeito. Evidentemente que você tem que pedir para o paciente, perguntar para o paciente se ele não está com a bexiga cheia, né? A gente sabe que a bexiga cheia é uma descarga, existe uma descarga adrenérgica neuronal que tenta fazer com que o paciente urine, né? Ele está sendo estimulado, existem ali receptores que vão estimular o sistema simpático que faz a micção. E além de fazer a micção, ele também faz um aumento de pressão arterial. Então, um paciente com bexiga cheia sempre ele pode ter um falso elevação da pressão. Então, sempre estar atento a isso. Depois da atividade física, como a gente falou para vocês, a pressão arterial sempre aumenta depois da atividade física. O período entre o repouso, né, entre uma atividade física e a aferição, deve ser no mínimo de 60 minutos ou até mais. Então, muita atenção aos pacientes que chegam no consultório, eles vêm caminhando. Você tem que perguntar, como é que você veio para o consultório? Ah, doutor, eu vim de bicicleta, por exemplo. Bom, faz tempo que você chegou? Não, faz 5 minutos. Você tem que deixar esse paciente repousando um pouco. Eu moro 20 quilômetros daqui, eu vim andando de bicicleta, já pedalando há 40 minutos. Óbvio que a pressão desse indivíduo vai estar elevada. Ou eu vim andando, andei 20 quadros até chegar aqui. Sempre perguntar, né? E se for uma atividade muito intensa,
Aí pedi para ele repousar um pouco. Você tem o consultório no 20º andar, o paciente subiu 20 lances de escada. Óbvio que a pressão vai estar elevada. Então, sempre atento a isso, sempre perguntar como é que ele chegou no consultório e se ele veio andando, pedalando, subiu escada no teu consultório, quanto tempo faz que isso aconteceu. Ok? Outras situações, as situações cigarro é muito importante. Às vezes você vê o paciente, ele entra no consultório, ele está com cheiro de cigarro, ele acabou de fumar, então isso interfere com a pressão arterial. O paciente acabou de tomar café, principalmente as primeiras consultas do dia são mais limítrofes, né? Então a gente sabe que isso tudo, tomar café, fumar ou até ingerir bebidas alcoólicas, podem gerar aumento da pressão. Sempre esperar aí no mínimo uns 30 minutos depois de qualquer um desses eventos para que você meça a pressão. Então isso não é raro o cardiologista nas primeiras consultas do dia ele ter essa interferência principalmente do café. Então tem que estar atento a isso também. O paciente não pode estar de perna cruzada, isso é um dos erros muito, principalmente as mulheres, elas sentam-se, elas sentem-se um pouco constrangidas, elas cruzam as pernas, isso é comum de acontecer, então sempre tem que orientar elas, descruzar a perninha, apoiar a perninha na escadinha da escada, né? Procurar repousar, esperar, depois que ela faz isso, esperar alguns minutos para que o sangue volte a circular. De preferência sem roupas no braço, né? E se tiver roupas no braço, tentar levantar ela, mas muita atenção para que não se faça um garrote secundário ali, né? Porque às vezes o paciente vem com um casacão, ele puxa para cima, ele garroteia ali de uma maneira o braço brutal, que vai interferir inevitavelmente na pressão arterial. Então atenção a isso. Quando é homem é mais fácil, ele tira a camisa, tira o casaco. Às vezes as mulheres sentem-se um pouco mais constrangidas, de tal maneira que às vezes tem que usar até um pequeno avental para esse paciente, para ela vestir. Em algumas situações é necessário você colocar um avental que a mulher vista para que se faça a averição correta. Tá? O braço tem que estar na altura do coração, isso é interessante, não pode pôr lá em cima o braço e nem lá embaixo, senão isso vai dar alterado também. Como e qual o manguito que você vai usar para medir a pressão? Existe, óbvio, manguitos padrões que a gente utiliza, a maioria de nós utilizamos, hoje com dois adventos importantes no Brasil. Primeiro, o alto índice de obesidade no Brasil e segundo, o alto índice de musculação no povo brasileiro, né? Então, o que nós estamos tendo de pacientes com hipertrofia muscular é muito grande. E o que nós temos de pacientes com obesidade também é muito grande. Então, muita atenção nisto, porque às vezes se usa um garrote diferente, um garrote que não consegue fazer, o garrote que eu digo seria uma braçadeira, né? Não consegue vestir completamente o braço desse paciente e isso pode dar problema. Então, o correto era você medir a circunferência do braço. Obviamente, com o passar dos anos, você já vai olhando para o braçozinho do paciente e você já sabe aquele que é um braço assim padrão, vamos dizer, para o teu manguito. E tem outros que você fica em dúvida, tem que medir, né? Então veja lá, como é que você faz essa averição, você faz essa medida? O primeiro ponto é o acrômio, que vocês estão vendo aqui em cima. Esse é o ponto superior que você vai utilizar e o ponto inferior é o olecrono, aqui embaixo. Então você traça uma linha reta nessa, desculpa aqui que vai ficar meio torta, e esta, por exemplo, aqui, vamos dar um chute, dá 40 centímetros, então você vai medir 20 centímetros, você vai pôr a tua fita métrica aqui para medir, tá? Então aqui ele mostra medindo, aqui você está medindo, aqui você está tendo a região média, né? Você até pode anotar aqui, faz a marca do zorro, onde é a linha média. A partir dali, você tendo a linha média, então você mede o tamanho desse braço que vocês estão vendo ali, ok? Uma vez medido o braço, você vai ter vários manguitos que podem ser utilizados. Então você veja aqui, desde manguitos que a gente ia utilizar, que a gente chama de manguitos maiores, ou manguitos para pacientes obesos, ou para halterofilistas, né, que são aqueles caras que têm os bração bem fortão, ou um braço um pouquinho mais largo,
Então você tem que usar esses manguitos maiores, que eles vão até 42 centímetros. Os manguitos padrões, que seriam esse azul aqui, né, mais ou menos de 30 centímetros, ou até esses aqui, que são os que vão 36 centímetros, desculpe, e esses que vão até 30 centímetros. Então, normalmente é bom você ter ou esse manguito aqui e esse manguito aqui. E eventualmente um manguito pequeno. Os manguitos pequenos também são interessantes, principalmente naqueles adolescentes ou crianças, ou às vezes aqueles idosos bem magrinhos, né? Que às vezes até por desnutrição, eles ficam bem magrinhos. Você não vai colocar um manguito desse aqui num idoso desnutrido. Né? Tem idosos, e não é raro, que a gente pesa, tem 35 quilos, 40 quilos. Né? Então, assim, são pacientes que você vai ter que usar um manguito bem pequenininho. Então, na realidade, você teria que ter 3 manguitos no teu consultório. Um de paciente obeso, um de paciente, vamos chamar assim, padrão, e um de pacientes menores, né? Pacientes mais magrinhos. Aí, com isso, você consegue fazer uma avaliação correta da pressão arterial. Tá? Você não precisa ter você pode comprar só um manguito, por exemplo, nesse manguito aqui que eu estou mostrando para vocês da Welsh Allyn, que é um manguito fantástico, um pouco bem mais caro, mas fantástico. Vocês veem um dispositivo aqui, ó, que ele tem um dispositivo de acoplagem rápida do aparelhinho. Então você tira e põe no outro de uma rapidez muito grande. O que você só faz é você comprar os manguitos diferentes. E hoje isso é e está se popularizando tanto que você compra um aparelho de pressão e um conjunto de manguitos. Né? Muitas marcas, como por exemplo a Welsh Allyn, vende o aparelho, que seria o reloginho, que seria todo aquele dispositivo de insuflar, e o conjunto de manguitos que vem junto para que você possa fazer isso. É importante que nós tenhamos esse conjunto. Ok, pessoal? Vamos para frente. Como é que você faz isso? Você vai pôr a braçadeira, sempre uns 2 centímetros da prega do cotovelo. Então aqui, vocês estão vendo mais ou menos aqui a prega do cotovelo. Você põe aí uns 2 centímetros, um pouquinho mais. A prega está aqui, né? Você põe uns 2 centímetros da prega do cotovelo, tá? Você começa a averiguar a pressão com a técnica palpatória, então você pode pôr os 2 dedinhos aqui nessa região, como ele está mostrando, para ver do ponto de vista palpatório a pressão arterial desse paciente. Okay? Aqui vocês estão vendo como é que funciona, então você vai insuflar. Quando você faz a insuflação ao ponto de você fechar a artéria, né, você não vai auscultar nada. E daí você vai abrindo o aparelhinho, né? Você vai abrindo esta válvulazinha e ela vai soltando o ar. À medida que ela vai soltando o ar, ela vai abrindo esse espaço. E você vai ver pela primeira vez os primeiros sons, que são os sons de Korotkov. Né? O primeiro sonzinho, que seria a primeira batida que a artéria consegue desencadear aqui nessa parede, a gente chama de pressão sistólica. Óbvio que a cardiologia vai explicar muito bem para vocês que existem vários sons de Korotkov e cada um deles tem um aspecto semiológico que a gente não tem como explicar nessa aula, porque ela tem um tempo limitado. E o último som é quando não existe mais pressão ou não existe mais força de pressão nas paredes, que seria a pressão diastólica, né? Quando realmente existe um silêncio ali. Óbvio que existe mais de 2 sons de Korotkov que a cardiologia muito bem vai explicar para vocês. Ok? O básico de hoje é isso. Bom, vamos para frente, sempre aferir a pressão no mínimo 3 vezes, sendo que a primeira, por ser aquele momento de maior estresse, a gente não vai utilizar. A gente vai utilizar somente as 2 últimas, vai fazer uma média dessas 2 últimas e vai ver se esse paciente ele está naquele fator ou naquele número mágico que as diretrizes da cardiologia nos colocaram, que é 140/90. Se ele tiver nesses valores, qualquer um dos dois, ou acima desses 2 valores, qualquer um dos dois ou os dois, você já caracteriza esse paciente como provavelmente um hipertenso. Lógico que você vai ter que medir mais de uma vez, em outro momento, para comprovar isso.
Evidentemente, se você identificar, e vocês vão ver lesões já em órgãos-alvos, esse diagnóstico já se fecha mesmo nessa primeira consulta. Se ele é um paciente jovem, ou se não é jovem, mas você não vê nenhuma lesão em órgão-alvo naquele primeiro momento, e depois, através de exames complementares, nenhuma lesão, você vai ter que provavelmente fazer um mapa desse paciente para ver se ele está fazendo hipertensão mesmo ou não. Ok? Vamos para lá. Existem situações clínicas na medida de pressão que são importantes. Essa é uma primeira, eu trouxe duas imagens, né? Obviamente, se você vê, se você pega um médico com essa fisionomia, né, atendendo você, você vai se sentir um pouco mais constrangido, um pouco mais nervoso. Agora você vê um médico feliz, né, todo animado, te dando apoio, te dando motivação, você pode relaxar um pouquinho mais. Então, essa situação, ela tenta traduzir para vocês o que é a síndrome do jaleco branco, que às vezes não é o medo do médico, mas é medo do que o médico vai falar. Ah, o senhor tem uma hipertensão gravíssima, então o paciente já chega no consultório com esse receio. E isso é muito comum de acontecer. Tá? Por isso que é muito importante a gente sempre estar atento à síndrome do jaleco branco, que é uma hipertensão reacional a uma hiperatividade simpática desse momento. Quando ele chega em casa, a pressão está absolutamente normal. Tá? Existe o contrário, existe o que a gente chama de hipertensão mascarada. É aquele paciente que, então, se por um lado a hipertensão está presente no consultório, está ausente no dia a dia desse paciente, em casa, nas atividades, etc., a hipertensão mascarada é o contrário. É o paciente que tem uma pressão normal no consultório e quando sai do consultório, começa a trabalhar, começa a fazer as atividades da vida diária, a pressão vai lá para cima. Tá? Esse geralmente é um paciente que já tem lesões em órgão-alvo, a gente vai falar para vocês aí já na sequência. E nós vamos ter indicações de fazer o mapa ou o MRPA, que vocês vão ver, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nós já falamos em 2 momentos dessa aula o que é um mapa, né? Falamos essa expressão mapa. O que é um mapa, então? O mapa é um monitoramento ambulatorial de pressão arterial. É como se você estivesse com esse paciente 24 horas monitorando a pressãozinha dele, sem que ele não precise fazer nada. Então, a única coisa que ele tem que fazer é anotar o que ele está fazendo no momento que o aparelho está medindo a pressão. Então, por exemplo, estou andando na rua, então ele anota, estou andando na rua. Como é que ele sabe que o aparelho está medindo? É óbvio, né? Primeiro porque o aparelho faz um barulhinho, dando o sinal que ele vai começar a medir, e segundo porque ele insufla o manguito ali, né? E quando ele insufla o manguito, ele sente a pressão no braço. Então aí ele vai anotar. Isso é particularmente interessante porque a gente tem uma medida de 24 horas da pressão arterial sistólica e da pressão arterial diastólica durante o dia, então aqui durante o dia e durante a noite. Nós sabemos que na noite existe um descenso fisiológico noturno, até pela diminuição da atividade simpática do ser humano. Quando ele está deitado, você não precisa manter um tônus simpático para manter a perfusão sanguínea nos tecidos. Então, esse tônus, quando cai, ele cai de uma maneira generalizada e faz com que você tenha uma redução da pressão arterial sistólica. Tá? E é isso que ele vai ver, ele vai dar um gráfico, literalmente como vocês estão vendo aqui, e o médico, que é o médico que vai avaliar esse mapa, vai determinar se esse paciente ele tem uma hipertensão sistólica, diastólica, se ele tem um descenso noturno fisiológico e assim por diante. Okay? Já o MRPA, que é uma sigla que significa monitoramento residencial, o R é de residencial e o PA é da pressão arterial, ele vai avaliar a pressão de uma maneira, vamos dizer assim, consciente. Então, o médico dá o aparelhinho para ele e ele vai acionar esse aparelho para medir a pressão em determinados momentos pré-estabelecidos. Como, por exemplo, você vai medir de manhã, de tarde e de noite, por 5 dias, por um mês, por uma semana, por 2 dias. Aí é o médico que vai dar essas orientações. O médico que está atendendo ele, que geralmente é o cardiologista. E ele vai medir e vai anotar. Então, se veja que não é uma coisa automática, não é uma coisa que é de meia hora, como era no mapa, ou de 40 em 40 minutos, ou de 20 em 20 minutos, ou de hora em hora, conforme os programas que o cardiologista estabelece no mapa. Aqui não. Aqui é o paciente que vai
fazer essas medidas. Então, por exemplo, ele senta, fica com todos aqueles aspectos que a gente falou, com a perninha apoiada no chão, não cruza as pernas, não está com a bexiga cheia, não fez exercício, todos aqueles padrões que a gente já estabeleceu. Aí ele mede a pressão, de manhã, de tarde e de noite. Então é uma coisa mais controlada do ponto de vista sistemático, do ponto de vista semiológico, mas é algo mais consciente, né? Não é uma coisa assim tão regular. Então, os descensos noturnos não dá para avaliar com isso, porque o paciente vai estar dormindo, não vai acordar de madrugada para medir a pressão. E se acordar, já altera. Ele tem esses fatores limitantes, mas ele tem os fatores positivos, que é uma medida de pressão bem controlada, bem tranquila, sem essas interferências. Ok? Bom, vamos para lá. Quais são as diretrizes? Isso aqui é importante de vocês saberem. Classificação. Então, uma pressão arterial, essas são da 8ª diretriz brasileira da hipertensão arterial, onde vários cardiologistas, inclusive alguns colegas nossos aqui do nosso serviço, o professor Alessi, por exemplo, participou dessas diretrizes. Então, isso é bem interessante que isso foram feitos por cardiologistas extremamente especializados em hipertensão arterial. Então, você tem aqui a classificação da pressão arterial ótima, quando a pressão sistólica é menor que 120 ou a diastólica menor que 80. Né? A pressão arterial normal, 120 para 129, 80 por 84. A pré-hipertensão, né? Ou a quadro pré-hipertensivo, né? Ou limítrofe, hoje é chamado de pré-hipertensão, não mais limítrofe, 130 por 139 ou 85 por 89. Hipertensão grau 1, maior que 140, menor que 159. A sistólica, diastólica maior que 90, menor que 99. Grau 2, 160 por 179 ou 100 por 109 é diastólica. E grau 3, nós já temos aqui um quadro de pressão sistólica maior que 180 e diastólica maior que 110. Ok? Nós vamos ver que crise hipertensiva também ela está ali próximo do estágio grau 3, onde você tem uma pressão maior que 180 sistólica maior que 120 diastólica. Mas vai ser falado sobre isso. Uma vez determinado isso, né, você já mediu a pressão, já fez toda a história desse paciente, você vai para os fatores de risco desse paciente. A estratificação de fatores de risco ela pode ser feita por exames, e geralmente será feita por exames, como, por exemplo, você vai pedir um parcial de urina, para ver já se tem lesões renais, uma função renal também para isso, glicemia de jejum, para ver se é diabético, perfil lipídico, para ver se tem aterosclerose, ácido úrico, eletrocardiograma, para ver se tem lesões no coração, o índice tornozelo braquial, que é feito com um exame para ver se tem uma doença periférica aterosclerótica, e o fundo de olho, né? O fundo de olho, se você estiver muito familiarizado, você faz já no teu consultório e facilmente você já resolve isso. E se você não está familiarizado, você vai ter que fazer uma solicitação para um oftalmologista, um bom oftalmologista da tua preferência, conhecido que trabalha com você, para você ter esta identificação de uma lesão em órgãos-alvo. O fundo de olho é particularmente muito bom, porque ele já te dá, já nas primeiras fases, essas alterações. Tá? Então, o fundo de olho ajuda nós muito, por isso que nós insistimos muito na propedêutica neurológica e na introdução à clínica médica, que o fundo de olho é algo que nós temos que saber fazer. Tá? Agora, com o advento dessa pandemia do Covid, a gente teve que controlar um pouquinho pelo risco iminente, né, pela proximidade com que a gente fica dos pacientes, mas com a melhora da pandemia, nos próximos meses e anos, talvez, a gente não sabe direito, nós temos que retomar isso e começar a fazer sistematicamente. Então, na fundoscopia, a gente vai avaliar a retinopatia aterosclerótica, a retinopatia diabética e principalmente a retinopatia hipertensiva. Por que é isso? Isso é lesões lesões de órgãos-alvo. Tá? São lesões importantes que vão acontecer no nosso fundo de olho. E aquilo traduz o que está acontecendo no corpo inteiro. Daí a importância da fundoscopia. Existem várias classificações de retinopatias,
Na neurologia nós temos, e na oftalmologia nós temos classificações particulares, tanto na oftalmo como na neuro, mas na cardiologia nós temos essa classificação de Jerome Gans, que é o que a gente vai utilizar, porque estamos falando de um assunto cardiológico. Tá? Esse diferencia um pouquinho da neurologia, como a gente viu. Não é essa a classificação que a gente tem na neurologia, mas a gente vai usar essa por estarmos falando dessa patologia cardiológica. Nós temos então um fundo de olho chamado H0. O que é H0? É quando não tem nenhuma alteração de fundo de olho, quando nós não temos nenhuma alteração na retina. Já H1, nós vamos ter espasmos arteriolares focais. Esses espasmos arteriolares focais seriam o que nós chamamos lá na neurologia, na oftalmologia, cruzamento artério-venoso patológico, que a gente falou bastante disso quando a gente deu aula de propedêutica neurológica. O H2 são sinais, você já tem o cruzamento artério-venoso, mas você vai ter já os exudatos, que a gente chamava lá na neurologia e na oftalmologia. Né? Os exudatos hemorrágicos, do H2 ele já pula para o H3. Lá na neurologia nós teríamos o critério 3, que seria os exudatos duros. E depois nós iríamos para o edema de papila. Aqui não. Na cardiologia eles já colocam os exudatos hemorrágicos e os exudatos duros juntos, sem que haja distinção. Tá? E por isso a gente vai usar dessa maneira. E o último, que seria o H3, seria o edema de papila, que é extremamente importante porque ele caracteriza uma patologia que a gente vai falar um pouquinho já na sequência, que é o que a gente chama de encefalopatia hipertensiva, onde você tem crise hipertensiva associado com edema de papila. Bom, para isso, para se falar de encefalopatia hipertensiva, que é a presença de um edema de papila, ou uma lesão de órgão-alvo, ou uma descompensação de uma lesão de órgão-alvo previamente, nós vamos ter que falar sobre crise hipertensiva. Crise hipertensiva é quando o paciente chega para nós com uma pressão sistólica maior ou igual a 180 ou diastólica maior ou igual a 120. Ele pode ser classificado, isso é importantíssimo, em urgência hipertensiva ou emergência hipertensiva. Vamos ver como que isso diferencia um do outro. Isso é importante. A urgência hipertensiva, você tem uma elevação da pressão, uma condição pré-existente, sem lesão aguda ou disfunção iminente de órgão-alvo. Como é que você sabe se o cara tem lesão aguda ou disfunção de um órgão-alvo pré-existente? Óbvio, você vai fazer um eletrocardiograma desse paciente, você vai fazer um fundo de olho desse paciente. Tá? Você até pode fazer alguns outros exames, como alguns exames de sangue, ureia, creatinina, perguntar para ele quanto que ele está urinando, ver se ele está demasiado, ver se ele está evoluindo para uma insuficiência cardíaca, auscultar o pulmãozinho dele para ver se ele está fazendo criptação em bases, fazendo edema agudo de pulmão. É o exame físico geral que vai caracterizar isso. O contrário, que a gente chama de emergência hipertensiva, se veja que tanto a urgência hipertensiva como a emergência hipertensiva, elas dividem em comum um fator, que é a crise hipertensiva. Ambas as situações, o paciente tem uma pressão sistólica maior que 180 ou diastólica maior que 120. Tá? O que diferencia um do outro é que na emergência hipertensiva você tem uma lesão de órgão-alvo. Tipo assim, uma dissecção da aorta. O paciente dissecou a aorta. Tá? Ou ele descompensou uma lesão de um órgão-alvo que ele já tinha alterado. Por exemplo, ele tinha lá um H2, que era já exudados hemorrágicos no fundo de olho, e agora ele evoluiu para um edema de papila. Então ele está fazendo uma encefalopatia hipertensiva. O que é o edema de papila? O edema de papila é quando você quebra o tônus, você quebra o controle vascular intracerebral e começa a inundar o cérebro de líquido e começa a inchar o cérebro. O fundo de olho, especificamente a papila, vai te dar a ideia de que esse cérebro ele quebrou as barreiras hematoencefálicas, está inundando o cérebro de líquido. Isso é uma emergência hipertensiva. Você tem que internar esse paciente, geralmente até numa UTI, como vocês vão ver na cardiologia, as encefalopatias hipertensivas. Tá? Pode ter um edema agudo de pulmão, pode fazer um AVC numa crise hipertensiva, pode fazer um infarto agudo do miocárdio e assim por diante. Tá? A encefalopatia hipertensiva, em especial, que é a minha área,
ela caracteriza-se por quê? Por uma crise hipertensiva. O paciente chega para nós clinicamente com muita dor de cabeça, e junto com a dor de cabeça ele vem com uma confusão mental. Ele está confuso, meio desorientado. Quando você vai ver os reflexos, você vai ver que existe uma hiperreflexia, né? E no fundo de olho, obviamente, e daí a importância de você saber fazer um fundo de olho básico, ele vai ter o edema de papila. Num pronto-socorro, um paciente com crise hipertensiva, você tem que ter um fundo de olho, você tem que ter um oftalmoscópio. Como é que você sabe que se esse cara está numa urgência ou numa emergência hipertensiva? Não tem outro jeito. A única forma é ter o oftalmoscópio, perdão. É ter o oftalmoscópio para fazer o fundo de olho. Está com edema de papila, esse cara tem que ir para a UTI, porque ele está fazendo uma encefalopatia hipertensiva. Até mesmo antes de uma ressonância. Você já sabe que ele está nessa fase de encefalopatia hipertensiva. Okay? Então aqui vocês estão vendo um fundo de olho que a gente chama de H0. Lembram lá que a gente falou H0? H0 você vai ver que a artéria, aqui por exemplo, a artéria nesse ponto está cruzando a veia, não existe uma obstrução da veia, ela está normal. Você observando aqui o fundo de olho, você não vê nenhum exudato duro ou exudato hemorrágico, e a papila está com os bordos extremamente bem definidos, extremamente bem característicos, sem nenhuma alteração. Já aqui, que você tem um grau 2, um H2, olha aqui os exudados hemorrágicos. Olha quanto exudado hemorrágico esse paciente possui. E aqui você já tem os exudados duros, que são esses aqui. Ó. Esses são os exudados duros. Aqui são os exudados hemorrágicos. Só que ainda você tem uma papila com bordos muito bem delimitados. Então isso não é uma encefalopatia hipertensiva. Você não tem um borramento de papila. A tua papila está bem bonitinha. Só que se esse cara entra num quadro de encefalopatia hipertensiva, ele pode ou fazer uma lesão aguda de órgão-alvo, por exemplo, dissecar uma aorta, ou descompensar essa retinopatia hipertensiva. Bem, vamos estratificar os riscos do paciente. Das estratificações, a gente viu que por exames, e desses exames, então, você pode acrescentar também o ecocardiograma, para ver se já existe uma insuficiência cardíaca nesse paciente, congestiva, né, do ponto de vista clínico ou do ponto de vista ecocardiográfico, concêntrica ou excêntrica, microalbuminúria, Doppler de carótida, para ver se já tem algumas alterações, uma hemoglobinuriopatia, o teste ergométrico para ver se ele já está fazendo uma angina, alguma coisa assim que possa estar comprometendo já esse paciente. Bom, a estratificação então vai ser por exames e por fatores de risco, tá? Quais são os fatores de risco que existem nesse paciente? Isso é importante porque você examina o paciente, vamos imaginar assim, o paciente chega para você, você examinou esse paciente, fez toda a avaliação da pressão, viu que ele tem uma hipertensão. Vamos dar um cenário. Ele é um paciente com hipertensão grau 1. Então você vai estratificar esse paciente porque o tratamento desse paciente não está baseado só se ele tem só na pressão arterial que ele está apresentando naquele momento. Vocês vão ver que o tratamento do paciente também vai ter que ser levado em conta a estratificação dos fatores de risco e a presença já de lesões de órgãos-alvos. Então, 3 elementos vão determinar o tipo de tratamento e quando você inicia o tratamento ou não. Primeiro fator, pressão arterial que você viu. Segundo fator, lesões de órgão-alvo. Terceiro fator, estratificação de fatores de risco. Então, esses 3 fatores é que determinam se você vai começar a tratar esse paciente e como que você vai tratar esse paciente, que são medidas farmacológicas ou medidas não farmacológicas. Uma vez sabendo disso, então nós já vimos como que a gente vê a pressão arterial e sabemos quais são os limites dessa hipertensão e como classificar essa hipertensão. Nós já vimos como ver lesões de órgãos-alvo, através de exames, através de fundo de olho, entre outros. Agora vamos ver os fatores de risco. O primeiro fator de risco é o sexo masculino. Homens, obviamente, têm mais fatores de risco de fazer doenças cardiovasculares. E isso vai ter que ser levado em conta.
Veja que esses fatores de risco a gente chama eles de fatores de risco não modificáveis, porque eu não consigo modificar não consigo mudar um indivíduo do sexo masculino para o feminino e vice-versa. Outro fator de risco não modificável é que esse indivíduo, se for homem, uma idade maior que 55 anos de idade. E se for mulher, uma idade maior que 65 anos de idade. O paciente chega com 60 anos, homem, eu não tenho mais como mudar isso. Só vai piorando, né? Ano que vem ele vai ter 61, depois 62 e assim por diante. Outro fator de risco seria doenças cardiovasculares em parentes de primeiro grau. Seriam irmãos, seria o pai, seria a mãe, etc. Então, se for um homem, se o pai, por exemplo, teve um infarto com menos de 55 anos de idade, ou um derrame cerebral com menos de 55 anos de idade, ou a mãe com menos de 65 anos de idade. Você está vendo que esses 3 fatores de risco não podem ser mudados. Isso fazem parte da história natural de um ser humano. E isso não pode ser mudado. Tá? Agora, esses que a gente vai mostrar agora para vocês são todos fatores de risco que podem ser modificáveis. Claro que na hora que você recebe esse paciente, você tem que identificar esses fatores de risco para ver a tua conduta. Né? Então, tabagismo. O tabagismo é algo que é modificável, mas ele é um fator de risco importante que tem que ser levado em consideração, principalmente se ele tiver uma carga tabágica superior a 15 maços ano ou anos maço na história desse paciente. Tá? Dislipidemia. Vai depender muito. Então, você pode ter um LDL colesterol maior que 100 mg ou um não HDL colesterol maior que 130 mg, ou um HDL, que é a gordura boa que nos protege, menor que 40 no homem ou menor que 46 na mulher, ou uma história de triglicerídeos maior que 150. Qualquer uma dessas situações são considerados fatores de risco ateroscleróticos para esse paciente. Presença de diabetes mellitus, óbvio, né? Isso é um fator de risco também. Então, todos esses fatores de risco vão ter que ser colocados na balança do tratamento. E a obesidade com um índice de massa corpórea maior que 30 kg por metro quadrado. Okay? Uma vez você tendo a pressão arterial, uma vez você tendo lesões de órgão-alvo e uma vez você tendo os fatores de risco, você monta esse quadro que vocês estão vendo aqui, que é estratificar. O que é estratificar? É colocar esses 3 componentes. Então, quais são os 3 componentes que nós vamos montar aqui? O primeiro componente é a pressão arterial desse indivíduo, que você mediu de uma maneira adequada. O segundo é o fator de risco, que você conversou com esse paciente e tirou essa história. E o terceiro é lesões de órgão-alvo. Talvez as lesões de órgão-alvo sejam um pouco difíceis de você já colocar e saber numa primeira consulta. Mas essas 2 primeiras, na grande maioria das vezes, vocês conseguem. A lesão de órgão-alvo, às vezes, é fácil, né? Você palpa o ictus para ver se não tem o coração já dilatado, você faz o fundo de olho bem feitinho para você ver se já não tem lesões em órgão-alvo. Então, dá para a gente ter uma boa ideia já na primeira consulta. Vejam a importância da semiologia completa nesta estratificação de risco. Isso é importante? Porque de acordo com a estratificação de risco, a gente vai ver nos próximos slides, você já vai começar o tratamento. Então, você estratificou fatores de risco. E aí você vai colocar aqui. Um exemplo, a gente vai falar tudo, vocês podem ver aqui, é fácil de vocês verem. O paciente chega aqui com um quadro que não é hipertensão, é pré-hipertensão. Tá? Você acha que um paciente pré-hipertenso tem fator de risco? Claro, ele pode não ter fator de risco nenhum, como ele pode ter um fator de risco altíssimo. Vai depender do quê? Desses 2 fatores aqui. Então, por exemplo, se esse paciente ele já tem uma doença cardiovascular, ele teve um infarto agudo do miocárdio, ou ele teve um AVC, ele só por isso ele já é considerado alto risco nessa situação. Tá? Vamos imaginar esse paciente pré-hipertenso que tem 1 a 2 fatores de risco aqui. Aqui, por exemplo, esses fatores de risco. O cara tem mais de 55 anos de idade e o pai dele teve um infarto com menos de 55 anos de idade. Ele tem 2 fatores, ele tem um risco baixo. Agora, se ele tiver 3, por exemplo, ele, além de tudo isso, ele é diabético, ele tem um risco moderado. E assim por diante. Tá? O paciente que é hipertenso grau 3, aqui, ele é fator de risco alto em tudo. E assim vai depender um por um, como nós estamos
mostrando aqui para vocês. Então, pessoal, muito cuidado, muito cuidado. E isso é importante. A estratificação de risco é extremamente importante no dia a dia. Do ponto de vista prático, isso tem um valor enorme. A hipertensão, quando a gente vê isso e a gente observa esses fatores de risco, ela passa a ter um valor enorme na semiologia e na tua propedêutica e no teu tratamento desse paciente. Esse talvez seja um dos gráficos mais importantes que nós temos aí. E como a gente falou, então, a decisão terapêutica vai depender, ela é baseada no risco cardiovascular. Vamos ver como é que é isso? Então, veja lá. Qual é a meta terapêutica que você vai ter? Sempre a meta terapêutica é que o paciente tenha uma pressão menor que 140/90. Veja que não está igual aqui, é menor. Se o paciente tem alto risco, a tua meta terapêutica sempre é menor que 130/80, tá? Sempre de acordo com essa estratificação. Vamos para frente. Isso aqui é importantíssimo. Então, aqui é como se comportar. Você estratificou esse paciente. Você já sabe que tipo de hipertensão ele é. Você já sabe qual é o fator de risco desse paciente. Então, lá era para você ver qual era os fatores de risco, era altíssimo, médio, baixo. Aqui é como que você vai tratar esse paciente. Vamos pegar uma por uma. Primeiro, pré-hipertenso. Todo mundo lembra que seria aquela coisa limítrofe lá, né, o pré-hipertenso, onde você tem uma pressão 130/139 sistólica e diastólica 85/89. O que se faz nesse paciente aqui? Né? Você vai considerar também drogoterapia de acordo com a presença de fatores de risco ou não. Então, se ele só tem essa pressão, você vai tentar fazer somente mudanças de estilo de vida em 6 meses. Vai acompanhar esse paciente por 6 meses e daí, se mudança de estilos, ou seja, começa a fazer atividade física, perde peso, para de fumar, tem um sono bom, se ele tem apneia do sono, ele está tratando a apneia do sono, se ele está bebendo álcool, ele parou de beber. Então, tudo isso são mudanças de estilo de vida que podem controlar a pressãozinha dele e não precisar fazer absolutamente nada. Desculpe. Agora, se ele já é hipertenso grau 1, pessoal, ele é hipertenso grau 1, então você vai ver a estratificação de risco dele, ou seja, se ele for baixo risco, o que significa baixo risco? Significa que ele não tem nenhum daqueles fatores de risco graves, né? Ou ele não tem nenhuma doença cardiovascular grave. Então, aqui só a mudança de estilo de vida também por 6 meses. Agora, se ele tem alguns fatores de risco, no mínimo 2 ou 3 fatores de risco, você já começa, né? Você faz uma mudança de estilo de vida, aguarda 3 meses. Se ele não melhorou a pressão arterial dele em 3 meses, você já começa com uma droga para hipertensão arterial. Okay? Agora, se é alto risco, o que é alto risco? Ele já tem lesão em órgão-alvo. Né? Ele já tem lesões de órgão-alvo, como, por exemplo, doença cardiovascular, infarto. Você já começa, no mínimo, com 2 classes de antihipertensivos. Isso é importante. Então, você veja que depende muito, por isso a estratificação é importante. Saber se é baixo, médio ou alto risco e saber se tem fatores de risco, tá? Aqueles que a gente falou, e saber se ele já tem lesões de órgão-alvo. Aí você já vai determinar. Se ele tem lesões de órgão-alvo, começa com 2 classes. Se ele não tem lesão de órgão-alvo, mas tem alguns fatores, mais de 2 fatores de risco, você já começa com, depois de 3 meses, se ele não melhorar com mudanças de estilo de vida, você já começa com drogas antihipertensivas. E baixo risco, ou seja, aquele que não tem nenhum fator de risco, não tem nenhuma lesão de órgão, também vamos tentar mudança de estilo de vida. Hipertensão grau 2 e grau 3, obviamente que você já começa a terapia de imediato, com 2 classes, e reavalia 3 meses depois. Tá? Vocês viram que a gente falou em classes. Vamos ver quais são as classes de antihipertensivos que existem no mercado hoje. Tá? Antes de falar das classes, sempre tentar começar os antihipertensivos com doses baixas, tá? E tentar fazer combinações, porque as doses baixas em combinação, elas acabam
atuando em vias diferentes e conseguem, dessa maneira, controlar melhor a hipertensão arterial. Um tratamento não farmacológico, como a gente colocou para vocês, seria a perda de peso. Então, o paciente que perde peso, ele consegue controlar a pressão, por isso aquelas mudanças de estilo de vida. A perda de 10 quilos reduz a pressão em 20 milímetros. Isso é bom, né? Imagine um paciente que chegou lá para nós, limítrofe, lá com 139, perde 10 quilos, ele vai para 120, tranquilo, 125, já está num quadro bom. Outra seria uma dieta que eles chamam de dieta DASH. Essa é uma sigla que significa dieta baseada ou com o objetivo de parar a hipertensão arterial. Essa é uma dieta que tem baixíssimo, alto consumo de potássio e cálcio e baixíssimo consumo de sódio. É uma dieta restritiva, que no final de contas vai fazer o paciente perder peso. A dieta do Mediterrâneo, que é baseada em carnes magras e grãos, e oleaginosas, que são dietas que ajudam bastante. Redução do consumo de álcool, óbvio. Redução do consumo, né, abandono do tabagismo. O tabagismo sempre ele tem, e o álcool, eles multiplicam os riscos cardiovasculares. A atividade física é extremamente importante, talvez uma das que mais melhora a hipertensão arterial. Primeiro, pela perda de peso, que vai fazer o que vocês estão vendo lá em cima. Segundo, pela redistribuição vascular e melhora do tônus vascular com melhora do tônus simpático no organismo. E terceiro, porque controla o estresse emocional desse paciente. Nunca confundam atividade física com exercício físico. São coisas diferentes. Ah, mas eu vou fazer exercício físico. Sim, você pode fazer exercício físico, você pode fazer atividade física. Atividade física é qualquer movimento corporal que é produzido pelos músculos esqueléticos, obviamente, que requeram energia. Então, por exemplo, subir escada é uma atividade física. Ah, eu não tenho tempo de fazer exercício físico. Tudo bem, mas você dizer que não tem tempo de fazer atividade física é impossível. Só se você estiver acamado realmente num leito onde você não consegue fazer absolutamente nada. Daí você não tem tempo de fazer atividade física. Mas subir uma escada, por exemplo, você trabalha no 5º andar e pega elevador, mude hábitos de vida, suba de escada. Então você já está fazendo atividade física subindo a escada. Né? Se você mora 10 quadras do teu trabalho, vá andando a pé para o teu trabalho. Isso é atividade física. Okay? Procure fazer essas atividades domésticas, né? Exercícios, jogos, trabalho, tudo isso é atividade física. Exercício físico é uma sequência de movimentos que foram sistematizados, que visam trabalhar partes específicas do corpo. Por exemplo, musculação, você está fazendo um exercício físico. O abdômen é um exercício físico. Tá? Os exercícios eles podem ser aeróbicos e anaeróbicos. Né? Os aeróbicos são os melhores para perder peso, os anaeróbicos nem tanto, mas eles fortificam os músculos, ajudam no crescimento ósseo e evitam lesões ósseas. O exercício físico, as modalidades podem ser andar, correr de bicicleta, correr no parque, correr na esteira, dançar e tantos outros. Né? Qual é a frequência da atividade física que você tem que fazer? Vai depender muito, pelo menos 3 vezes na semana. O ideal é 5 vezes na semana, pelo menos 30 minutos a 40, 50 minutos, que seria o ideal. Ela pode ser uma atividade moderada ou uma atividade severa. O melhor é a moderada, porque evita lesões osteoarticulares e faz com que você consiga ter um condicionamento físico adequado. Qual é a frequência de treino? Qual é a minha frequência cardíaca? Existe uma regra básica, 220 menos a idade. Então, vamos imaginar que você tem 20 anos, então a tua frequência cardíaca nunca deve ser superior a 200. Você tem 60 anos, 220 menos 60, a tua frequência cardíaca ela não deve passar 160. Tá? Ela tem que ficar menor que 160. Essa seria uma forma mais grosseira. Uma forma mais técnica seria pegar a frequência cardíaca máxima, essa que a gente viu aqui, menos a frequência de repouso, vezes a porcentagem, ou seja, a intensidade da atividade física, 50% inferior, 70% uma superior forte.
mais a frequência de repouso. Tá? Isso seria, então, uma frequência de treino bem técnica e bem científica. O que é frequência de repouso? Você tem que deitar numa cama, esperar 5 minutos e medir a tua frequência. Aí você sabe qual que é a tua frequência de repouso. Você sabe que 220 menos a tua idade vai te dar a frequência cardíaca máxima. E a partir daí você calcula a frequência de treino ideal e técnica. Ou simplesmente você faz isso que a gente fez aqui em cima, que também pode ser utilizado. Você é considerado um indivíduo sedentário se você faz menos de 150 minutos. Isso tem mudado muito. A Organização Mundial da Saúde propôs recentemente 300 minutos. Isso ainda não é aceito por todos, ainda se é aceito 150 minutos. Mas existe uma certa tendência para que isso vá para 300 minutos. De atividade sedentária, menos de 150 minutos. Não sedentária, mais de 150 minutos. Ok? Ou medidas de anti-estresse, lembre-se que o estresse ele faz um aumento da descarga adrenérgica, você tem então uma disfunção endotelial com a descarga adrenérgica e reduz a elasticidade vascular. As medidas anti-estresse, e uma das medidas anti-estresse é o exercício físico, que ajuda muito. Você veja, o exercício físico ele tem vários mecanismos de ação, por isso ele é considerado o melhor mudança de estilo de vida. Existe, então, esse estresse, existe uma relação entre PI e estresse psicológico, benefício e bom-estar do paciente, e existem estudos extremamente confiáveis que mostram isso. Então, não é só uma opinião, é algo extremamente determinado cientificamente. Bom, quais são os tratamentos farmacológicos? Né? Nós estamos indo já quase para o final. Os tratamentos farmacológicos, você vai ter os diuréticos tiazídicos, é uma classe. Os bloqueadores de canal de cálcio é outra classe. Os bloqueadores dos receptores da angiotensina é outra classe. E os inibidores da enzima conversora da angiotensina seria a quarta classe. Muito cuidado que esses beta-bloqueadores não são considerados medicamentos de primeira linha para controle da hipertensão arterial. Como o pessoal da cardiologia, e eu tenho visto isso em várias aulas que eu observei, de aulas de hipertensão, eles eles colocam de uma maneira clássica e uma maneira muito incisiva que um beta-bloqueador não é uma primeira linha de tratamento da hipertensão arterial. Então ele não é considerado uma dessas 4 classes que você vai usar num primeiro momento para o tratamento da hipertensão arterial. Muito cuidado, que isso às vezes são questões de prova, são questões de vida, que você não deve começar o tratamento de um paciente com hipertensão com beta-bloqueador. Você vai usar beta-bloqueador com uma série de outras coisas, taquicardia, alteração de ritmo cardíaco, inclusive desautonomias vasovagais, mas não como uma primeira linha para a hipertensão arterial. Tá? Então, um outro detalhe é que você viu que existem combinações de drogas antihipertensivas. E eles contraindicam porque os dois, tanto os bloqueadores e receptores da angiotensina como o bloqueador, o inibidor da enzima conversora da angiotensina, como eles agem no mesmo mecanismo de ação, eles devem ser contraindicados essa associação, porque não faz sentido você usar 2 drogas, pelo menos essa é a informação que eles nos trazem. Então, sempre tentar essa associação com diurético ou com bloqueador de cálcio, com uma dessas 2 classes que atuam na angiotensina. Ok? Então, aqui seriam as combinações, IECA ou BRA com bloqueadores de canal de cálcio, IECA ou BRA com diuréticos. Se isso não responde, você necessariamente vai associar um diurético. Né? Então, se faz o IECA ou BRA mais um bloqueador de canal de cálcio, mais um diurético. Então, você faz uma tripla ação. Se eles forem resistentes, você pode, então, associar um outro diurético, como é o caso da espirulactona, ou aí sim um alfa ou um beta bloqueador. Tá? Seria, então, uma associação quádrupla, vamos dizer assim. Seriam 4 drogas que você vai utilizar. Ok? Mas nunca como primeira linha. Veja que aqui você não tem. Isso aqui seria o que nós chamamos de primeira linha. Primeira linha de tratamento. Ou primeira fase de tratamento. Aqui seria a segunda fase de tratamento. E aqui você já teria a terceira fase de tratamento, que são bem distintos. Okay?
Outras recomendações, sempre antecipar os efeitos colaterais, né? Sempre falar sobre o que uma droga dessas pode fazer no paciente. Bloqueadores de canal de cálcio, diuréticos tiazídicos, pode aumentar a diurese, pode aumentar o número de vezes que vai urinar, né? Os bloqueadores, os inibidores da enzima conversora da angiotensina, pode ter tosse. Então, assim, sempre dá alguns efeitos colaterais. Otimizar os custos. Vocês vão ver que hoje existe, por exemplo, drogas que põem os três, né? Um IECA, um BRA, junto com diurético, junto com bloqueador de canal de cálcio. Só que essas drogas são caríssimas. Então, você vai ter que dar para o paciente não um comprimido que tem as três drogas, mas vai ter que receitar as três drogas para otimizar os custos. Facilitar as doses, isso ajuda muito, porque se começa a dar um comprimido de 4 em 4 horas, você sabe que o paciente vai acabar evitando o uso, ele vai acabar esquecendo. E estimular, mas não potencializar as aferições domiciliares da PA, porque existe paciente que mede a pressão 6 vezes por dia. E aí isso vira um martírio na vida desse paciente, porque ele quer que as 6 vezes estejam normais. Como sempre explicar para o teu paciente que a pressão ela pode oscilar durante o dia, com o estresse, com o sono, com a alimentação, com o exercício, e sempre procurar fazer com que ele, quando for medir essa pressão, esteja no nível mais ou menos respeitando todas aquelas condições. A hipertensão arterial, isso é importante, pessoal, é uma doença silenciosa. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente tem que passar nessa aula. Ninguém chega para você dizendo, doutor, eu estou com uma hipertensão arterial. Né? Eles chegam por outros motivos quaisquer, desde um acidente, desde uma avaliação oftalmológica, desde uma dermatite, até, sei lá, uma crise convulsiva, uma dor de cabeça, que não tem nada a ver com a hipertensão, e a gente acaba descobrindo a hipertensão, uma depressão, por exemplo, você acaba descobrindo a hipertensão acidentalmente, e daí, a partir daí, você vai fazer tudo aquilo que a gente falou para vocês. Tá? O paciente não nos procura quando já tem lesões de órgão-alvo, né? Se ele não procurar antes, e isso é terrível, porque daí é tarde demais. Né? O paciente procura a gente porque está com dor de cabeça, confuso, desorientado, com 190 por 130, com edema de papila. O que você vai fazer agora? Você já tem lesões de órgão-alvo, então é uma situação muito mais drástica. É importante que a gente sempre procure avaliar esse paciente sem lesões de órgão-alvo. Tá? A cefaleia por hipertensão arterial, por exemplo, é uma situação extremamente interessante e vou aproveitar para comentar alguma coisinha aqui no final da nossa apresentação. Você veja que cefaleia por hipertensão arterial é uma dor de cabeça bilateral, principalmente occipital. Isso vai ocorrer quando ele já está em crise hipertensiva, mais que 180 por 120, e a dor de cabeça desaparece completamente após o controle da pressão arterial. Mas quando isso chega nesse ponto, pessoal, você já tem lesão de órgão-alvo, não adianta você fazer mais nada, tá? Essa é uma dor que piora com a atividade física, então aquele paciente que fala assim, doutor, a minha dor de cabeça piora, a minha tontura piora quando eu faço esforço físico ou quando fico estressado. Isso é um dado muito sugestivo que ele está fazendo uma crise hipertensiva e ainda não se tocou disso. Bom, finalizando, o que nós temos que levar para casa, então? Né? O mais importante é que a hipertensão é uma doença silenciosa, onde você tem um aumento dos níveis de pressão sustentados. Usar sempre a técnica correta é importantíssimo. Identificar lesões em órgãos-alvo, estratificar os fatores de risco desse paciente, iniciar o tratamento com drogas hipertensivas, sempre se avaliando a pressão arterial e os fatores de risco, e também as mudanças de estilo de vida, né? Saber quais são os tratamentos para a hipertensão arterial, e de novo e mais uma vez, hipertensão arterial é uma doença silenciosa. Todo mundo tem que procurar hipertensão a todo momento e toda oportunidade de uma consulta é o momento de se fazer esse diagnóstico. Ok, pessoal, muito obrigado, tudo de bom para vocês, eu estou à disposição para qualquer coisa. Um grande abraço, até logo.